política ambiental no Brasil está no sufoco. Além das queimadas no Amazônia, afrouxamento das regras ambientais e da imagem negativa do país no exterior, temos também um ministro do Meio Ambiente sendo investigado. Para falar sobre este assunto, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, e também Isabelle Meunier, professora do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela também leciona a disciplina Legislação Ambiental e Florestal e de Política Florestal na UFRPE. Bem, lembramos que o Opinião Pernambuco, ele também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Bom, então sejam bem-vindos, seja bem-vinda, professora, seja bem-vindo, professor. O Brasil avança no desmatamento da Amazônia e o mundo todo acompanha isso, nós brasileiros, de forma com bastante preocupação. Então, o que eu pergunto é o seguinte: nós podemos dizer, nesse momento, que o Brasil tem um projeto ambiental na área de educação, ou nós, na verdade, não dispomos desse projeto e o Brasil está sendo tocado de uma forma muito amadora? Márcio Astrini, poderia começar com você? Obrigado, Valdir. É um prazer estar aqui com você, com a professora Isabelle. Bom, na verdade, nós não temos política ambiental no Brasil hoje. Nós temos uma política de retrocesso ambiental, de destruição da proteção do meio ambiente no Brasil. O próprio presidente Bolsonaro, mesmo antes de tomar posse, já na campanha eleitoral, ele já fazia uma série de falas que dava a entender que no governo dele seria colocada em prática uma agenda bastante lesiva ao meio ambiente. O presidente, antes de assumir, chegou a dizer que gostaria de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. E parece que é isso mesmo que foi feito, né? Porque o Ministério hoje, ele é um ministério que não serve em nenhuma hipótese para colocar em prática ações ou políticas de proteção ambiental. A gente vê o próprio ministro do Meio Ambiente sendo acusado pela Polícia Federal de participar de uma organização criminosa, incluindo contrabando de madeira, corrupção, associação ao crime e uma série de outras situações. São 9 crimes citados na denúncia da Polícia Federal, que parou no Supremo e agora está sendo lá analisado. Então, nós nunca tivemos, na verdade, durante esses últimos 2 anos, um ministério que, de fato, olhasse para o meio ambiente. Foi mais um ministério que promoveu uma agenda de desregulamentação ambiental e desproteção ambiental no Brasil. Professora Isabelle, esse modelo não está agradando aos brasileiros de bom senso e ao mundo. A quem serve esse projeto de, certamente, devastar o meio ambiente de uma forma muito pouco inteligente? Exato. Boa tarde, prazer estar aqui com você, Valdir, Márcio, seja muito bem-vindo aqui aos espaços virtuais pernambucanos, já que você está em São Paulo, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, essa conversa, esse tema que é absolutamente essencial, ele tem que ser trazido inúmeras vezes para o grande público, não pode ficar restrito à academia, ao movimento ambientalista, porque é uma questão que envolve absolutamente a todos nós, é uma questão do futuro do nosso país, um futuro da nossa espécie humana, na verdade, num espectro, né, numa visão mais ampla. Antes de falar sobre isso, Valdir, eu queria aqui prestar minha homenagem, acho que é homenagem de toda a engenharia florestal, à engenharia de pesca, que perdeu hoje um dos seus maiores nomes, que foi do professor Fábio Azy. Um professor, um pesquisador brilhante, um nome de reconhecimento internacional, muito jovem, que morreu em decorrência da Covid. Mais um que morre em função dessa doença, né? Uma parte que é doença, outra parte que é desrespeito à vida humana e falta de cuidados e falta de prioridades. Bom, enfim, primeiro eu gostaria de lembrar que o desmatamento avança não só na Amazônia, né? A Mata Atlântica deu alguns dados, depois de muito tempo, deu dados negativos, quer dizer, dados de aumento de desmatamento. E logo a Mata Atlântica, que tem uma lei extremamente severa, restritiva, mas que já sofreu ataques desse governo, né?
Você pergunta a quem serve. Serve a quem está por trás desse projeto, né? Eu acho que a pergunta que você fez assim, se é uma questão aleatória, não é uma questão aleatória. Ninguém consegue chegar a esse nível simplesmente por incompetência ou por desinteresse. Há um método, há um plano, né? Há claramente um plano, quer dizer, aquele plano que foi anunciado como a desregulamentação para passar a boiada, é justamente ir minando por meio de mudanças em instruções normativas, em portarias, em decretos, quer dizer, tudo que pode ser mudado, tudo que é infralegal, né? Não precisa estar em debate no Congresso. Tudo isso vem sofrendo desde a parte digamos, de participação social, através dos conselhos, né, com a destruição dos conselhos, simplesmente acabando alguns conselhos ou mudando, como no caso do CONAMA, que não podia ser destruído, mas ele foi destruído por dentro, né, mudado a sua configuração. Então, a quem serve? Eu li há pouco tempo um artigo do Caio Pompeia, né, que estuda o agronegócio, e ele propõe uma tipologia para o agronegócio, dizendo que não é uma coisa só, realmente não é uma coisa só, né? Então, ele fala dos negacionistas, assim, numa escala que vai dos negacionistas até os socioambientais. Então, a gente tem uma categoria, a gente não pode generalizar que é apenas o agronegócio, mas a gente tem uma categoria do agronegócio muito atrasada, assim como tem uma categoria, de uma forma geral, na sociedade. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Eu digo que é muito fácil, eu digo isso aos meus alunos, é muito fácil falar mal do ministro, porque ele tem aquele perfil que vive desacatando tudo que foi construído em termos de política ambiental no Brasil, né? Mas há muito mais além de Salles, há muito mais. Primeiro que Salles reflete uma política de Estado, uma política de governo, né, que é do governo Bolsonaro. E outra muito mais. Um exemplo disso é a lei o chamado PL do licenciamento ambiental, que é chamada também a mãe de todas as boiadas, mas é uma lei que destrói o licenciamento ambiental, ou pelo menos o ataca em algumas de suas pilastras mais importantes, e que foi aprovado pelo Congresso Nacional, né? Eu, inclusive, aqui posso não me alongar demais, porque o tempo de televisão eu sei como é e como nos foge também, mas eu anotei aqui, inclusive, os deputados pernambucanos, 9 deputados pernambucanos, na bancada de 25, 9 votaram a favor desse projeto que flexibiliza, entre muitas aspas, o licenciamento ambiental. Quer dizer, a gente vem sofrendo ataques de vários frontes, e os ataques, as ameaças à política ambiental brasileira não vêm apenas do Ministério do Meio Ambiente, capitaneado, quer dizer, faz até mal a gente falar isso, né? Que Ricardo Salles comanda o Ministério do Meio Ambiente. Esse ministério que Ricardo Salles comanda, né? Que deixou de ter o meio ambiente como prioridade, não é a única ameaça à política ambiental brasileira. A gente também se solidariza, professor, com o falecimento do professor Fábio Azinho. Ele esteve várias vezes aqui no programa Opinião Pernambuco e realmente é uma referência para todos nós nas pesquisas, sobretudo nos ataques de tubarão aqui na nossa região. Então, vamos voltar para Márcio. Márcio, eu coloquei na última pergunta para a professora sobre se seria pouco inteligente, né, você tocar um ministério, você tocar uma política ambiental, se é que ela existe, da forma como ela vem sendo conduzida. E aí a gente volta agora para a cúpula dos líderes, a cúpula do clima, que aconteceu em abril deste ano, onde tivemos o presidente se posicionando muito favorável ao controle da poluição ambiental. No entanto, isso não condiz com as práticas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, de até que ponto um país ele perde quando ele não acredita e quando ele não investe em políticas ambientais corretas. Ele perde muito, né, Valdir? Porque hoje em dia, no mundo, as escolhas de compra das empresas, dos consumidores que importam nossos produtos, estão ligados à questão ambiental.
Ninguém vai comprar 1 quilo de carne do Brasil ou qualquer produto que seja, se esse produto está manchado com violência, manchado com grilagem de terra, com desmatamento, com queimadas, invasão de áreas indígenas. Muitas vezes o desmatamento ele é realizado utilizando trabalho escravo, que infelizmente é uma chaga muito grande, mas ainda é uma realidade no nosso país. Então, tudo isso acaba trazendo toda essa situação ambiental que a gente vive, acaba trazendo um prejuízo enorme de imagem para o país e nos negócios também. Você veja que existe, nesse momento, em debate, um acordo internacional, o acordo Mercosul-União Europeia, que está há 18 meses esperando o governo brasileiro fazer um controle de desmatamento para ser assinado. É um mercado de bilhões de dólares, o Brasil não acessa o mercado porque não cuida do meio ambiente, principalmente do desmatamento. A submissão do Brasil na OCDE também congelada por uma série de questões, né? Questão de desigualdade de gênero também, diminuição de combate à corrupção, mas meio ambiente está aí no meio. Existem fundos internacionais bilionários que o Brasil poderia ter acesso, não tem, investidores ameaçando boicote no Brasil, supermercados da Europa já cancelando compras daqui. Isso tudo tem um resultado só, bate no bolso do cidadão brasileiro, é a geração de emprego que não chega, ou é o emprego que é perdido. Né? Portanto, voltando à sua pergunta original, que inclusive você dirigiu à professora Isabelle, se faz sentido ter uma política tão ruim para o meio ambiente? Não, não faz sentido. Não faz sentido nenhum para quem administra para o Brasil. Não é o caso do nosso presidente. Ele administra para si, ele não administra para o país. Ele usa o governo dele para tentar a reeleição a qualquer custo. Se ele estivesse se importando com o Brasil, certamente não faria essa política ambiental que pratica, porque ela só traz prejuízo. Só faz uma política dessa quem realmente não governa para o país. A gente vai fazer agora o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a política ambiental do governo brasileiro. Nós estamos conversando com Márcio Astrini e Isabelle Maria Nonier. Isabelle, ela é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o Márcio, ele é do Observatório do Clima. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu sou o Valdir Oliveira e lembro que os programas também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz, no horário das 8h30, de segunda a sexta. Estamos falando sobre a política ambiental do governo brasileiro. Professora Isabelle, o presidente Bolsonaro ele falou que pretende, né, que vai zerar o desmatamento ilegal até 2030. Ou seja, na verdade, ele tem um governo que pode se encerrar agora em 2022, né? Mas ele coloca isso. Eu gostaria de associar ao compromisso que o Brasil tem em relação à década da restauração do ecossistema, que ela vai de 2021 a 2030 e que é definida pela ONU. Ou seja, assim como o Brasil, vários outros países do mundo estão empenhados nesse processo para restaurar o ecossistema e salvar o clima do mundo, o clima do planeta. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? É possível a gente acreditar que o Brasil ele consiga realmente atingir essas metas da forma como a coisa está andando? Então, é uma pergunta que a gente pode dividir em duas, né? É possível a gente acreditar em atingir determinadas metas, como atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fazer da próxima década, dessa década de 21 até 2030, a década da restauração dos ecossistemas? Sim, é possível, porque o Brasil já teve várias iniciativas, proposições e iniciativas positivas, né? Agora, é possível no atual cenário, quando nada acena nesse sentido? Não, não é possível, né? Não adiantou o presidente ir para aquela conferência, aquela cúpula de líderes, né? E dizer e assumir determinados compromissos que pareceram interessantes, né? de consecução de antecipar a consecução de objetivos, se não há qualquer instrumento, se não há qualquer iniciativa nesse sentido, né? Nós temos um plano de recuperação, uma política de recuperação da vegetação nativa,
para atendimento, inclusive, ao que diz a Lei 12.651, para recuperação de área de preservação permanente e reserva legal, e não há nenhum movimento a favor, né, dessas ações. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente escuta um discurso que valida justamente o contrário, que valida a degradação, que valida o desmatamento, que valida a impunidade. Aí, lembrando, como a gente estava falando no bloco anterior, das questões econômicas, eu vou lembrar agora essa anunciada crise hídrica ou crise hidrológica, né, que tem rebatimento na questão energética, que se dá justamente pela falta de chuva nas bacias ali do sul e sudeste, principalmente, né, na bacia do Paraná. E isso é decorrência justamente já de desmatamentos na Amazônia, justamente aquele caminho dos rios aéreos que alimentam essa área ali no sudeste brasileiro, que é onde ela tem as maiores hidrelétricas responsáveis pela maior parte da energia distribuída. Então, é uma questão. A gente tem enormes prejuízos econômicos, sociais, éticos, né, de percepção da situação, de percepção do nosso compromisso em relação às questões ambientais. Então, se há algum aceno que essas promessas vão se consolidar de alguma forma, não há nenhum aceno real e a gente não tem como acreditar que as coisas não vão acontecer por milagre, só vão acontecer se houver políticas sérias, investimentos, inclusive uma mudança de discurso, uma mudança de narrativa, que até agora isso não aconteceu. Márcio, a professora Isabelle falou um pouco no bloco anterior sobre a flexibilização das regras de proteção ambiental. Acho que seria interessante você também trazer um posicionamento sobre essa questão. Você veja que essa proposta de flexibilização do licenciamento ambiental, flexibilização é até uma palavra muito generosa para o projeto. O projeto de lei ele torna o licenciamento ambiental uma exceção. A regra é não ter licenciamento, então ele acaba com o licenciamento ambiental na prática. Essa é uma proposta, por exemplo, apoiada pelo governo, né? Que você dizia, Valdir, do governo ter feito um discurso lá naquela reunião internacional, mas é um discurso de 7 minutos que não vai ser maior do que 29 meses de prática antiambiental. Então, esses 7 minutos não vão servir de nada assim no dia a dia. O que o governo encaminha, por exemplo, é o apoio a um projeto de licenciamento que torna o licenciamento tão flexível e torna o licenciamento no Brasil tão analisado caso a caso, que você vai criar uma insegurança jurídica absurda para todos os empreendimentos, pode, para muitas dessas vezes, afastar investidores, porque o sujeito não sabe aonde aquela obra vai parar, se ela vai ser concluída mesmo ou não, uma vez que a regra é muito frouxa. Existe também a possibilidade de estados terem regras diferentes para o mesmo tipo de obra. Então, em um estado, você tem alguma situação de licenciamento rígida, como deve ser feito para construir uma ponte ou um aterro sanitário, e num outro estado você faz simplesmente por declaração, né, sem que você tenha que comprovar nada e nem medir nenhum impacto ambiental. Fora esse projeto de lei, a gente tem também, dentre das prioridades que o governo pediu para que o Congresso votasse, a gente tem um projeto de lei que libera a grilagem de terra no Brasil. É um negócio absurdo, impressionante. São ladrões de terras públicas que fazem o seu ilícito esperando uma anistia, esperando não pagarem pelos seus crimes, né? E o governo está lá apoiando um projeto de lei que já tinha o próprio governo enviado por medida provisória pedindo para ser aprovado. Um outro projeto, vocês vejam, nós estamos batendo recorde de desmatamento, né? E o governo quer abrir as terras indígenas, que são uma das maneiras mais concretas, mais eficientes de parar o desmatamento, abrir terras indígenas para que entrem lá dentro para fazer negócios e para desenvolver agropecuária, mineração e garimpo de ouro e etc. e tal. Então, não são apenas números, né? Nós temos 2 anos de governo Bolsonaro, 2 anos de aumento de desmatamento, 2 anos de aumento de queimada, 2 anos de aumento de emissões, 2 anos de aumento de invasões de terras públicas. Não tem uma notícia boa de meio ambiente, e isso daí não é um acaso. É um projeto que está sendo realizado no Brasil, que é um projeto de desregulamentação, enfraquecimento da proteção ambiental, inclusive com esse projeto de lei que você cita, de deslicenciamento ambiental que está no Congresso para ser votado. Professora Isabelle,
nesse momento, nós precisaríamos ter o orçamento para o meio ambiente reforçado. No entanto, houve corte. O orçamento deste ano prevê uma redução em torno de 35%, ou seja, um corte de em torno de 240 milhões no orçamento do meio ambiente. Mas um fato estarrecedor, professora. Então, exatamente isso. E esse corte, o anúncio desse corte no orçamento veio logo após a fala do presidente, para justamente mostrar que não havia qualquer seriedade, era uma questão, né, apenas de, né, um teatro a ser feito diante dos líderes mundiais. E eu ainda somo a isso, né, na condição de professora, eu somo a isso os cortes às universidades, que também se refletem na questão ambiental. Nós perdemos cientistas, nós perdemos pesquisa, nós perdemos a capacidade de criar massa crítica, justamente. Entende que são ataques muito bem articulados, podem até não terem pensado nisso, mas eles acabam se articulando com grandes prejuízos, e os maiores prejuízos é para a população brasileira. Certo? É o Brasil que perde. Não é uma categoria, não é um partido, não é uma camada, não é uma população mais progressista, digamos assim, que defende o meio ambiente. Não, essa é uma condição necessária à vida de todos nós, de todas as espécies, né? Ampliando um pouco mais, não só a espécie humana, por uma questão, né, também de ética. Quer dizer, esse corte de orçamento se reflete na prestação dos serviços públicos, na prestação da fiscalização, na gestão do ICMBio, por exemplo, né, das unidades de conservação, quer dizer, acaba repercutindo numa gama enorme de aspectos que refletem negativamente na vida de todos nós. E como nós podemos sobreviver com uma imagem de um ministro do Meio Ambiente, nesse momento agora, comprometida com uma investigação, como autorizou a ministra Carmen Lúcia? Pois é, você veja a situação, né, Valdir? O criminoso que está lá na floresta nesse momento, grilando a terra dele, ele está ali numa situação que ele pode ser perseguido, né, ou investigado pela mesma polícia que investiga o próprio ministro do Meio Ambiente, que é quem deveria estar tomando conta da situação e tomando atitudes contra, né, essas quadrilhas, essas máfias, verdadeiras máfias do desmatamento, mas nesse momento está envolvido com investigações criminais. Ele tem 2 investigações correndo no Supremo. Primeiro é uma queixa-crime feita por um delegado da Polícia Federal, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas, apreendeu uma carga de madeira, a maior carga da história, e o ministro do Meio Ambiente foi lá atrapalhar as investigações, pegou 2 vezes aviões de Brasília, foi para lá para dizer que a madeira era legal, quando nem a Polícia Federal, que juntava as documentações, estava afirmando nada, eles estavam ainda fazendo curso de investigação com a carga apreendida. E depois uma outra carga ilegal, que foi para os Estados Unidos, o governo americano paralisou a carga lá porque era ilegal, e aí as empresas que eram donas da madeira foram procurar o ministro, segundo a Polícia Federal, mudou o regramento do país para poder liberar a carga nos Estados Unidos. São 9 os crimes que a Polícia Federal diz que foram praticadas pelo ministro e por mais de uma dúzia de servidores espalhados entre o gabinete do ministro e o IBAMA. Agora você imagina só o seguinte, no final do ano, a gente tem a Conferência de Clima, né, da ONU, que vai ser na Inglaterra. Se o ministro Salles até lá não cair, a gente não sabe, né, se ele termina o dia, a semana no posto, demitido ou preso, porque essa é a situação, mas se ele não acontecer nenhuma das 2 últimas hipóteses, ele continuar no posto, nós vamos ter uma pessoa representando o país que ele está ameaçado de prisão aqui no Brasil, numa conferência internacional de clima, com mais de 190 países participando. Enquanto isso, Valdir, existe um fundo bilionário que chama LIFE, $1 bilhão, é um fundo para distribuir para países como o nosso, que tem floresta, para diminuir o desmatamento. Indonésia, Colômbia, Peru, por exemplo, são elegíveis para esse fundo. O Brasil não, aqui a gente está discutindo nas páginas policiais a questão ambiental. Ok, então a gente fica por aqui. A gente agradece a sua participação, professora Isabelle Maria Maunier, a sua participação também, Márcio Astrini, do Observatório do Clima. Lembrando que o Opinião Pernambuco ele também é exibido nas rádios Universitária AM e FM, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Eu sou o Valdir Oliveira, agradeço a sua participação e a gente se encontra em um próximo programa.